Gente querida, é um prazer estar com vocês aqui. Nós viríamos num outro projeto, mas acabou que nós o mudamos para mais adiante. E aí, meus queridos amigos Luiz e Vânia, que estão sentados aqui, nos convidaram para dar uma descansadinha nessa área e também numa área aqui do Caribe. Eu estava realmente muito cansado. Já fazia uns 2 anos que eu não tirava férias. E aí eu falei, isso aqui é graça e resposta de Deus para as minhas orações com a minha esposa. Nós ambos estávamos muito exaustos. E ela está sentadinha aqui ao lado deles. Eu vou pedir, ela não gosta muito, ela é quietinha, para ela ficar em pé. Só para vocês a conhecerem, essa é a minha mulher, Adriana. E agradeço ao meu queridíssimo amigo Silas, amigo de muitos anos, como ele disse, de 40 anos. Já fizemos muitas coisas juntos. E eu sou muito grato a Deus pela vida dele, pela disponibilidade dele, pelo tempo que ele gastou para a gente estar aqui, pelo vai e vem, essa gente sem recursos, tendo que fazer tudo de maneira muito econômica, e ele conseguiu fazer isso tudo. Obrigado de coração, meu amigo. Como era quando a gente era bem jovem ainda. Deus te abençoe. E muito obrigado. E chegando aqui eu encontrei com a Celinha, que está sentada ali. Ela disse, eu sou do tempo dos dinossauros. Ela se apresentou, a Adriana, porque ela foi lá da Vinde, e de muitos anos atrás, e ficou muito tempo conosco, nos ajudou bastante. E agora você já está há quantos anos aqui na Flórida? Desde 2001, portanto, há 19 anos, né? E tem bem mais tempo que eu não a vejo, talvez uns 22 anos, 22, 23, sem vê-la. Tive muito prazer de encontrar você aqui logo na entrada e receber um abraço tão carinhoso. E tantos outros rostos que me são familiares aqui de cima, olhando nos detalhes, de modo que eu quero abraçar cada um de vocês. Eu sei que tem gente que veio de longe. De onde você veio fora de Orlando? Quem não é de Orlando, por favor, levante a mão. Olha só, tem quase mais gente que não é de Orlando que de Orlando. E de bem longe, você não quer dizer para todo mundo de onde você veio? Quem é que veio da Califórnia? Tem alguém da Califórnia aqui ou de Nova York? Nova York. Eu não ouvi. Las Vegas, Boston. Que mais? Boca. De onde? Deerfield, ali do lado, né? Tampa, aqui, 70 quilômetros. Deus não existe, ele é. Que maravilha. E o que mais? Tem gente de outros lugares. E vocês que estão chegando, cheguem mais para junto, para a gente ficar mais aquecido aqui na frente, tá bom? Alguém dê espaço, isso, vamos chegar bem juntinhos. Beleza. De modo que eu quero agradecer o esforço de vocês, os que vieram de longe, os que são de perto. O Silas já tinha me dito, porque eu não tinha o sábado e o domingo para oferecer para a gente estar aqui. Ele já tinha me dito, olha, esses dias aí, segunda, terça, são dias difíceis, todo mundo trabalhando. E eu agradeço que, mesmo assim, alguns vieram de tão longe nos encontrar. E que o Senhor seja conosco e que faça tudo isso valer a pena. Vou pedir para a gente ficar em pé só mais uma vez. Depois vocês vão ficar sentados um tempo.
E abram a Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 9, do verso 46 em diante. Lucas 9, tem Bíblias presenciais e tem Bíblias digitais aqui, não é? Entre nós. Tem mais Bíblias digitais do que Bíblias físicas. Então, abra qualquer uma das duas, por favor, em Lucas, capítulo 9, do verso 46 até o 56, que diz assim: levantou-se entre eles, os discípulos, uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é aquele que é grande. Falou João, que depois viria a escrever o Evangelho, as 3 cartas universais, o Apocalipse, que viria a ser aquele que se deitaria no peito de Jesus na última hora, na última ceia. Não era à toa que o apelido que ele tinha, e que Jesus mesmo deu a eles, esse apelido a ele e os irmãos, era Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Então o filho do trovão disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos em nome de Jesus, porque não anda conosco, não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós outros. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que Jesus devia ser assunto aos céus, partir da terra para o Pai, manifestou no seu semblante, manifestou no rosto, a intrépida resolução de ir para Jerusalém, porque ele já dissera que profeta nenhum morria fora de Jerusalém. Era uma cidade assassina de profetas. Então enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, e a região da Samaria não está tão distante já de Jerusalém. E os enviou para lhes preparar uma pousada antes de que eles chegassem a Jerusalém. Mas os de Samaria, os samaritanos, não o receberam, não porque não quisessem, mas apenas porque o aspecto de Jesus era de quem decisivamente não pararia na Samaria, ele queria ir logo para Jerusalém. Então eles foram gentis o suficiente para dizer: passa, a gente preparou tudo, mas pode ir. Estava na cara que ele não queria ficar lá e eles favoreceram-lhe o caminho. Vendo isto, os filhos do trovão, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Filhos do trovão. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu. Não é lhes disse, repreendeu. Deve ter sido um tom de uma energia forte. E disse: vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E então seguiram para uma outra aldeia, já bem na porta de Jerusalém, provavelmente Betânia,
aonde ele costumava ficar, na casa de Marta, Maria e Lázaro. E eu peço a Ti, Jesus, que essa palavra simples, singela, de sempre, porém eterna, enquanto houver mundo, enquanto houver sol, enquanto houver lua, enquanto houver terra, passarão todas as coisas, mas essa palavra e o seu ensino e o seu espírito não passará. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Nós estamos vivendo dias, para mim, de profunda estupefação. Na realidade, eu nunca imaginei que, enquanto vivo na Terra, eu fosse assistir às coisas que estão acontecendo no planeta hoje. E eu não me refiro às coisas que estão acontecendo no mundo. Eu me refiro àquelas que estão acontecendo naquilo que nós chamamos igreja, no cristianismo. Nunca. Nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar que iria assistir o que eu estou assistindo. Houve um tempo, na década de 70, que eu criei de todo o coração que esse planeta ainda seria profundamente impactado pelo Evangelho genuíno de Jesus. Em plena Revolução Militar ou ditadura no Brasil, os dias eram bem melhores. Os evangélicos no Brasil eram só 3, 4% da população. Havia muita ignorância, mas sinceridade. E foi no meio daquela abundante ignorância, cheia de sinceridade, acerca da qual você podia falar, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, porém sem entendimento, como Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 10, que eu me converti, meu ministério explodiu de uma maneira totalmente espontânea, de Manaus para o resto do Brasil e depois para muitos outros lugares. Na década de 80, a ditadura militar foi dando lugar à democracia e num período de 4, 5 anos nós saímos daquele que era um tacão de regime pesado para a liberdade democrática. Mas mesmo o peso da ditadura no início dos anos 80 não pesava como eu sinto o espírito que pesa hoje. Muitas vezes eu preguei no Congresso, em Brasília, em reuniões diversas, tanto na Câmara quanto no Senado, no profeta Isaías, no profeta Jeremias, em Amós, e a pastorada aos montes lá, uma quantidade enorme, deputados, senadores, todo mundo ouvindo. E quando eu acabava, tinha gente que dizia: você vai sair escoltado daqui direto para uma prisão, pelo que você falou, apenas citando a Escritura, a Bíblia, o espírito da palavra. E ao contrário, nunca nada aconteceu. Havia era um respeito enorme, porque até os militares sabiam fazer diferença sobre quem eram os evangélicos que entregavam os próprios crentes, como fizeram na década de 60 para a ditadura, e aqueles que eram leais e sinceros para com a palavra. Em 83, nós realizamos no Brasil um dos eventos mais importantes da história da igreja no Brasil, que foi o Congresso Brasileiro de Evangelização, com membros de todas as denominações, com os presidentes de todas as denominações que havia no Brasil então, em peso, e aquilo gerou um impacto enorme. E a mim, juntamente com outros amigos e irmãos, nos deu a certeza imensa de que
haveria uma virada, haveria um impacto extraordinário, e outros eventos vieram, como o Comiban, onde o Silas estava bem ativo, o pai do André, que está aqui tirando fotos, e o pastor Edson estava lá, e eu estive pregando no encerramento, e gente de tantos lugares com o mesmo fervor, com a mesma alegria sincera em torno do Evangelho. Depois nós entramos nos anos 90 e começou a haver uma explosão. Eu, por exemplo, estava todos os dias em todas as mídias do país, e eles não estavam lá para saber de fofoca nenhuma, queriam saber qual era a minha agenda do dia, onde é que eu ia pregar, que favela eu ia subir, o que ia acontecer. Botavam caminhões de transmissão lá na porta de casa ou em qualquer lugar. Enfim, era algo totalmente diferente em processo. Aí surgiram explosões de movimentos de natureza social, de compaixão, de misericórdia, de ação, de envolvimento com a miséria, com aqueles que não tinham condição alguma na vida. E aquilo foi explodindo para todos os lados. Em 84, por exemplo, eu adotei uma filha, e a adoção dela me fez tão bem que eu criei mais uma organização chamada Adoções Adoçam. E no primeiro período, em 2 anos, 8 a 10 mil crianças foram adotadas pelas igrejas. Isso acho que eu fiquei sabendo, fora a quantidade enorme. Havia um espírito de generosidade, de compaixão, de misericórdia para com os pobres, os desfavorecidos, os desconsiderados pelos governos ou pelas elites, mas havia um interesse em que as pessoas fossem ajudadas, e eu fui ajudado a ajudar milhões de pessoas a partir de grupos empresariais que não tinham necessariamente nada a ver com qualquer vínculo com igreja, mas queriam que, pelo menos através da minha vida, a palavra da esperança, tanto quanto o benefício, chegasse às pessoas. E muitos foram ajudados, e graças a Deus ninguém pode tirar isso deles. Muitos se formaram, muitos se tornaram profissionais de todos os tipos, muitos se salvaram de perspectivas de existências que teriam colocado-os em situações totalmente irredimíveis no curso da vida. Aí nós terminamos o ano, a década de 90, já com todos os sinais do que vinha pela frente. Subitamente deu uma virada. Aí nós começamos os anos 2000 e foram anos de derrocada. Nunca, numericamente, o que a gente chama de igreja cresceu tanto. Não foi propriamente um crescimento, um inchaço, sem consciência. Muita gente comprando Bíblia, as sociedades bíblicas faturaram como nunca. Mas nunca se leu tão pouco a palavra, nunca se desconheceu tanto o Evangelho, nunca a Bíblia foi tanto apenas um talismã, um livro mágico para se guardar em casa, para espantar espíritos maus. Nunca se foi tão obscurantista, tendo tudo para que não se o fosse. À medida em que as tecnologias aumentavam e o acesso à informação crescia, no meio cristão a desinformação florescia, e a superstição aumentava, e o obscurantismo se enraizava. Aí você diz, e hoje? Hoje nós estamos vivendo dias tão horrorosos
quanto aqueles que precederam a reforma protestante do século XVI. Idade de trevas, de obscurantismo, de loucura, da alma vendida. Nós regredimos para aquele tempo no qual a igreja, que nunca foi perfeita, mas era sincera, embora ignorante, entre o primeiro e o terceiro século, foi corrompida pelo imperador Constantino, tanto quanto corrompeu o imperador Constantino no quarto século, de modo que a gente não sabe quem corrompeu mais quem. Constantino corrompeu a igreja. E a igreja gostou e corrompeu Constantino. De modo que eles retroalimentaram aquele processo que gerou o cristianismo e acabou com a igreja. Gerou instituições, gerou a Igreja Católica, gerou as igrejas ortodoxas, todas elas atreladas ao poder, nos seus lugares, nos seus mundos, tanto na Rússia, quanto na Grécia, quanto no Egito, nos coptos, quanto em Roma, a terra inteira. O mesmo cristianismo que quis se salvar no protestantismo de Lutero, de Calvino, de Knox, mas acabou se corrompendo logo depois. E que se corrompeu nos nossos dias, e só não vê quem faz parte da loucura, quem faz parte do processo. Mas se o Senhor Deus nos deixou alguns remanescentes que não dobraram ainda os seus joelhos a Baal, esses estão vendo e estão entendendo o que eu estou falando. Só os que tiveram os seus joelhos vergados, os que pelo obscurantismo espiritual, pela loucura, pela ignorância que deixou de ser inocente há muito tempo, chamam o que está à nossa volta de avivamento, só que não tem Espírito Santo. Chamam de crescimento aquilo que não passa de inchaço. Chamam de presença de Deus aquilo que é só fogo estranho e ardência da carne e busca de poder, que é só inflação de natureza ideológica, política, sem quebrantamento, sem vida no Espírito, sem vida com Deus. Aí você diz, por que você leu esse texto? Por quê? Porque ele nos conta a mesma história, enquanto Jesus estava com eles. Mas é o mesmo tipo de agenda que está presente. Primeiro é quem é o maior. Quem é o maior? Como vocês todos, vocês moram em Orlando, outros em outros lugares. Mas tudo que existe foi ficando assim já no meio da década de 90, quando houve aquele boom de crescimento da igreja. E eu me lembro que o Fuller Theological Seminary, onde eu estive, e tenho muitos amigos, ou pelo menos tinha, abriu uma cadeira específica sobre o crescimento de igreja. Quem dava aula era também outra pessoa que eu conhecia bem, o Peter Wagner. E o centro desse movimento estava na Coreia do Sul, na igreja do Paul Yong-cho, que depois se rebatizou com o nome de David Yong-cho. Tem gente aqui que não sabe nem o que eu estou falando, parece que eu estou falando grego, mas os dinossauros sabem do que eu estou falando. Foi ali que começou esse espírito do quem é o maior. Aí, aqui nos Estados Unidos, ficou a loucura de ver qual era a maior igreja. As coisas eram medidas por tamanho, por metro quadrado de templo, por quantos cultos por domingo se tinha e qual era a attendance em cada um dos services, das reuniões. Willow Creek, lá em Chicago, o povo todo foi ficando louco. Meu Deus,
São milhares por domingo. E eu fui muitas vezes lá, conhecia a liderança toda, eles me conheciam. Falei em eventos lá e, enfim, tínhamos proximidade. Eu tive proximidade com todas as grandes figuras do movimento cristão americano nos anos 80, 90 e até hoje, os que sobreviveram intactos. Tem outros que já partiram para o Senhor, outros ainda estão intactos. Mas quanto mais intactos eles ficam, mais distanciados de tudo eles se tornam. Primeiro porque eles não aguentam fazer parte da ânsia de vômito. Como conversando com um deles hoje, muito conhecido do país, ele falou, eu não suporto. It makes me sick. E ao mesmo tempo a presença deles deixa os outros, os que negaram o evangelho em nome da igreja e de quem é o maior, esses não suportam nem a presença deles. Quem é o maior? E aí você começa a medir, as pessoas falam comigo hoje em dia, não, eu frequento uma igreja em Dallas, que é a maior que tenho, eu frequento uma outra, todo mundo só me fala de quem é o maior. Eles vêm com a história de agora a maior é a fulana. Fulana é supostamente uma igreja, não uma mulher. Agora o maior é o pastor tal. Aí você vai saber porque ele tem 6 cultos por reunião e o que ele possui caracteriza o maior. E aqui tem um grupo de 12. Vocês vejam que não precisa haver milhões para que essa corrupção penetre. Com muito pouca gente, esse negócio pode ficar podre. Quem é o maior? E Jesus, conhecendo-lhes o coração. Imagina só, se com esses 12, o grito do coração deles já era um choque para Jesus, andando com Jesus, o que não tem mais quase ninguém fazendo. Você pergunta, está todo mundo andando no mover tal, na doutrina tal, no movimento tal. Jesus mesmo, quase nada. Agora, a fé de Abraão, é a fé de Gideão, é a fé de Sansão. Já tem gente pregando sobre a abençoada e ungida violência de Sansão. É a unção de Davi, especialmente quando cortava prepúcios de filisteus e trazia na mão, gloriosamente, aquele bando de fimose pendurada, aquelas pelancas filisteias, lá trazia ele. Tem gente já nesse espírito. Quando você vê uma pregação em Isaías, em Jeremias, é naqueles momentos em que eles estão dizendo a Israel que se não se convertessem ao Senhor, iriam para o exílio, ou isso e aquilo. Eles usam apenas os textos violentos do Velho Testamento para trazerem pânico na mente dos crentes. E não é para nada, é para trazerem dinheiro ao gasofilácio. Malaquias na cabeça, porque senão os 4 tipos de gafanhotos mencionados na Bíblia vão perseguir você. A tua casa vão devorar tudo. Novo Testamento, então, nada. Jesus é um estranho, é um alienígena, cada vez mais distante, porque Jesus ensina a amar, a perdoar, a ser misericordioso com o inimigo, a acolher. Jesus diz que os que vão entrar no reino dos céus são os que dão água, pão, comida, visitam, são gregários, são misericordiosos, têm compaixão dos que estão sendo perseguidos.
acolhem o órfão, a viúva, o estrangeiro, o refugiado. Jesus não serve para esse tempo, não serve para esta hora, não serve para esta geração, não serve aos objetivos políticos desse tempo, desse momento de escuridão. As Bíblias estão presentes, mas a palavra está morta, falida e moribunda. Quanto tempo faz que você não ouve uma mensagem de fato sobre cruz, arrependimento, convergência dos pecados humanos para Jesus, a ressurreição não como uma história de poder, para mostrar que o nosso Deus é mais poderoso do que os outros, não para comparar com Buda, Confúcio, Maomé ou qualquer outra coisa, numa espécie de UFC, de deuses, num panteão de poderosos. Quanto tempo faz que você não ouve uma mensagem sobre ressurreição como um fator que bota você para frente, que te levanta da angústia, da depressão, do pânico, que dá coragem para viver, que salva do suicídio? Enquanto isso, enquanto se pergunta quem é o maior, cresce o número de suicidas. Pastores se suicidando, suas esposas, seus filhos, crentes desesperados, porque não tem evangelho, só tem essa ufania, esse grito orgulhoso, diabólico, essa síndrome de Lúcifer, em exaltação, mas o evangelho, o poder, o fator existencial, espiritual da ressurreição também está morto. Há um tempo atrás, um pastor dos mais conhecidos no Brasil disse para os líderes da sua denominação que a igreja inteira tinha que se mobilizar para eleger a maior quantidade possível de políticos. E aí alguém perguntou: por quê, pastor? Por que a gente precisa de tanto político assim? Aí ele disse: porque já imaginou, sem político nós não tínhamos o evangelho. Olha só, vamos pensar em Jesus. Jesus, a gente não teria nada para falar de Jesus se não fosse José de Arimateia e Nicodemos, que eram os políticos, membros do Knesset, do Sinédrio, que era a instância política de Israel. Porque quando Jesus morreu na cruz, se não tivesse a influência política deles, Jesus ia ficar pendurado na cruz até apodrecer, como normalmente os romanos deixavam. Foram eles que foram lá querer apressar o processo. E se José de Arimateia não tivesse uma tumba aberta na rocha, onde ninguém tinha sido posto, na porta da qual se podia rolar uma pedra para depois ser removida, Jesus teria sido, depois de podre na cruz, enterrado no chão. Não teria tido ressurreição, já pensou? Seria Jesus zumbi, saindo de lá todo podre. Você veja a cabeça, e é um dos líderes mais conhecidos no Brasil, dizendo que sem José de Arimateia e Nicodemos nós não teríamos evangelho. Quem é o maior? Mas o Senhor, conhecendo-lhes os corações, sabendo que se lhes passava no íntimo, tomou uma criança e a colocou junto de si. A primeira resposta de Jesus a essa loucura, a esse ensandecimento, a essa viagem diabólica, é pegar uma criança e botar no colo. Porque, minha gente, se eu e você não nos deixarmos manter e colocar juntinho e no colo do Senhor, a gente é tragado por tudo que está aí de loucura à nossa volta e não tem saída e não tem volta. Pegou uma criança e botou no peito
junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. Isso hoje em dia, as pessoas, quanto tempo faz que você não ouve ninguém falar a respeito disso? Você de vez em quando vê gente sendo chamada, quem quer aceitar a Jesus aqui, levante a mão. O que Jesus nunca fez, né? Quem quiser me receber, levante a mão e venha à frente. Interessante, Jesus não falava de Jesus, ele falava o Evangelho. O Evangelho de Jesus é isso. Quem receber os outros, me recebe. Quer me receber? Acolha o seu irmão. Receba o diferente, não é só o seu irmão, é uma palavra que ficou corrompida. Você pensa nisso como membro de igreja. Não, isso não existia nos dias de Jesus. Seu irmão era o próximo, qualquer próximo, mais distante. O samaritano deu o exemplo de que o próximo é qualquer um. E acerca do exemplo dele, Jesus disse, vai tu e faz o mesmo. É assim que tem que ser feito. Você quer acolher Jesus? Ame a Jesus no seu próximo, acolha o próximo. Do contrário, meu irmão, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu próximo, seja ele de que natureza seja, a quem você vê? Os racismos vão se trocando em mutualidade. Os brancos são racistas com os negros e os negros vão se tornando cada vez mais racistas com os brancos. E os povos todos vão ficando racistas uns contra os outros. Ontem mesmo eu, minha mulher, o Luiz e a Vânia, esposa dele, fomos objeto de uma experiência racista no lugar onde a gente estava, numa ilha, onde só havia pessoas de cor negra, mas que estão por aqui com o racismo que recebem, e agora, se você chega um pouco mais branquinho, recebe racismo também. Só vai tudo ficando pior, porque a gente não recebe Jesus no outro. Hoje eu estou aqui doido para dar um beijo naquele querido que está ali, a quem eu não beijo há mais de 20 e tantos anos. E na esposa dele, ele com uma barba bonita. Eu vi converter-se lá em Manaus, há tantos anos atrás, há uns 40 anos, por aí, Silvio Lucena. Eu estava olhando daqui e vendo o meu amigo Alcimar sentado ali, com a cabeça branca. Tantos anos de convívio e tanta gente amada. É fácil amar a vocês. É moleza. Amar o Silas é fácil. Jesus mandou amar a todos, mandou amar o inimigo. Mandou estender o puxadinho para ele. Mandou dar túnica. Mandou perdoar. Se é a única maneira de você me acolher é assim, do contrário, não há outra. Você acha que recebe Jesus como? A não ser recebendo-o no próximo, mesmo o próximo que você não gosta. Eu não sou chamado a gostar do mundo, eu sou chamado a amar os seres humanos. Amar é uma coisa, gostar é outra, e eu amo um monte de gente que eu não gosto. Gente aborrecível, fazem coisas que eu detesto. Mas eu os amo, porque o amor não é uma emoção, não é um sentimento. O amor romântico é aquele que faz você querer beijar o outro e deitar na cama. Agora, tem muitas formas de amor e o amor de Deus é amplo. E inclui até aquele que te odeia, que te detesta, de quem você não gosta, mas não gostando, todavia o ama, ora por ele, pede que a mente dele mude, que a atitude dele mude, que o coração dele se converta, que ele vire gente enquanto eles têm a oportunidade de fazer isso na jornada e no caminho.
A primeira resposta para quem é o maior é se tornar como uma criança, é se deixar ficar bem juntinho e receber. Receber todos, qualquer um, esta criança. Ele vai dizer em muitas outras porções do Evangelho, receber o estranho, como em Mateus 25, receber aquele que você nunca viu, nunca conheceu, não sabe quem é, acolha. Porque quem fizer isso está me recebendo. Por que a gente vê hoje aquilo que a gente chama igreja parecer com tudo, menos com Jesus? Você não vê traços do DNA de Jesus naquilo que a gente chama igreja. Você vê traços do presidente da República, vê traços ideológicos, vê traços de todos os DNAs, menos do DNA de Jesus. E quem tem o DNA de Jesus é maltratado, é escorraçado, é herege. Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. Quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, recebe Deus. E tem muita gente recebendo Jesus e recebendo Deus, não porque soube de Jesus e soube de Deus, mas porque recebe crianças. Recebe o próximo, espalhados pelo mundo inteiro. Nem ouviram falar de Jesus nem do Evangelho, mas são capazes de receber os que ninguém recebe. E a palavra de Jesus se cumpre. Aquele que receber esta criança, a mim me recebe. Se receber em meu nome, recebeu com muito mais lucidez ainda, bem-aventurado seja. E recebe o meu Pai, aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos. E cada vez mais aquele que acolhe, é o menor de todos, é o tolo. O poderoso, a gente ouve por aí. O poderoso é o que não perde tempo com quem não dá nada. Essa é uma lição que está correndo a igreja para todo lado. Eu vou, às vezes, pelo Brasil, e aqui não vai ser possível, porque tem hora para acabar e tal. Mas se fosse no Brasil, eu só sairia daqui até dar um beijo na última pessoa e orar por quem quisesse. E às vezes é muita gente. A reunião acaba às 9h30, eu fico até 00:30, 1h. E passam pastores na fila, aí me dizem, meu irmão, não precisa fazer isso tudo não, você perde muito tempo com quem não tem nada para dar. E tem uns que pregam isso no púlpito. Se você não tiver nada para oferecer, não me procure. Isso tudo sendo feito em nome de Jesus. Porque todos querem ser o maior e ele está querendo saber quem é que se candidata a ser o menor. A ser o menor, que é aquele que acolhe, aquele que perde tempo, aquele que não ganha nada, aquele que faz por amor, aquele que faz por fazer. Esse é considerado o menor. E ele disse, aquele que for o menor de todos, esse aqui é grande na presença de Deus. Você tem esse sonho? Se numa época como essa, onde todo mundo quer ser exaltado, Senhor, me faz famoso. Eu vejo gente que me encontra por aí, meu Deus, o que eu faço para ser famoso? Eu digo, eu não tenho a menor ideia. Eu nunca tentei. O Silvio sabe que eu nunca tentei. Eu me converti lá em Manaus em 73, fui para a rua pregar para os hippies, para os malucos, para os loucos, convidá-los para a igreja. E aí depois a TV abriu a porta para mim, eu não estava lá na porta pedindo, por favor, deixa. Eu falei, não, me chamaram. O doutor Felipe Dal falou, eu soube que está acontecendo um milagre na cidade, que você, que era o cara mais incorrigível da cidade, se converteu e está pregando. Você não quer pregar de graça aqui, não?
Aí me deu um horário, às 6h30 na TV, todo domingo. Aí lá estava eu pregando, não pedi nada. Aí de lá foi espalhando. Mas eu, pessoalmente, nunca quis ser o maior. Eu sempre quis servir a Deus de todo o meu coração na minha geração. Aí eles vêm me perguntar como é que eu faço, o que eu tenho a ensinar para eles se tornarem famosos. Eu digo, eu não tenho ideia, meu amigo. Vá perguntar para outro. Eu não sou um digital influencer. Não sou. Eu quero que o evangelho influencie milhões de pessoas, mas eu não sou, eu não me autodesigno. Eu sou apenas ainda um homem vivo, ficando cada dia mais velho e cada dia mais cheio de amor pelo evangelho simples de Jesus que me habita com toda a graça. Quem é o maior? Aí, João veio e falou, quando não deu certo essa história de quem é o maior, ele veio com uma outra questão, já que a gente, entre nós, não pode haver um maior, mas pelo menos a gente quer ser parte dos melhores. Então, nós somos os melhores. Pronto, está resolvido. Ninguém aqui é o maior, mas esse grupo é o melhor. A natureza humana é diabólicazinha, não é? Perversa ao extremo. Aí olha o sofisma. Tá bom então, Senhor. Tá todo mundo num pódio igual. Mas o nosso pódio coletivo é mais alto do que o pódio da humanidade. Porque nós vimos um homem expulsando demônios em teu nome. Mas se não fizer parte do grupo, se não aprender as manhas, as tretas, os trejeitos, as manias, os códigos do gueto que você pertence, se não tiver todos os cacuetes do grupo ao qual você é ligado, se não aplaudir as mesmas coisas, não adianta. O diabo pode sair quando você fala em nome de Jesus, mas os crentes vão querer calar tua boca. O diabo respeita a autoridade do nome de Jesus na tua boca, mas se você não anda com aquele grupo, se você não se identifica com aquele movimento, eles vão tentar calar a tua boca de qualquer maneira. Por exemplo, tem muita gente que pensa que eu fui banido no meio evangélico, chamado de o grande herege, porque eu me divorciei. Não foi, não. Antes de mim, muitos se divorciaram e eu os ajudei a continuarem vivos dentro da igreja. O que foi a grande situação foi quando eu pedi divórcio da instituição. O divórcio da minha ex-esposa não teria sido um problema. Tanta gente me disse, Caio, você é o maior líder cristão que já existiu na história do Brasil. Fica aqui. Para com isso. O teu divórcio é bobagem. Dá 2 aninhos que já era. Eu disse, não, eu não estou me divorciando conjugalmente. Eu estou me divorciando institucionalmente, de tudo e de todos. Eu vou viver livre e abraçar a todos aqueles a quem Deus ama, que é o mundo inteiro, e com vocês não é possível. Quando eu abraço, subo num morro, prego o evangelho numa favela, 4.000 pessoas vão subindo à medida em que eu vou
de casa em casa, e eles vão se unindo a mim. Depois eu desço com aqueles milhares, e uma mãe de santo para no meio da descida e diz assim: reverendo, o senhor podia entrar aqui, orar no meu terreiro, orar por mim, pela minha família? E eu entro lá e oro. É um escândalo. É um escândalo. Vocês ficam querendo, de longe, me segurar, me prender, determinar as fronteiras do amor de Deus na minha vida. E eu não vou aceitar isso, eu vou morrer livre como eu nasci livre no Evangelho. E quando eu nasci no Evangelho, eu não queria nada, eu não queria coisa alguma, eu não queria ser pastor, eu não queria ser teólogo, eu não queria nada do que me ofereceram, eu não busquei coisa alguma. Pediram, insistiram, eu neguei 2, 3 vezes. Aí eles fizeram porque era interessante para eles fazerem, não para mim. E agora sou eu aqui, presidente dos evangélicos do Brasil, sem poder expressar minha liberdade de consciência, porque tenho que viver na média ponderada de vocês. E a média ponderada da igreja é pura mediocridade. Para mim não dava. Foi isso. Como até hoje tem gente que diz, entra para uma das associações de pastores. Diz que esse tempo passou, que você vai ver. Mas eu estou cada vez mais feliz. Os ateus me amam, me ouvem, se convertem dentro das suas casas. Vocês sabem qual é a segunda maior denominação do Brasil hoje em dia? A primeira é a Assembleia de Deus. A segunda são os evangélicos sem igreja. Que eu pastoreio essa denominação. Milhares e milhares no Brasil e no mundo inteiro, ouvindo a palavra. Eles ficaram com trauma de templo, mas estão sendo destraumatizados pelo Evangelho para crerem com pureza singela no Senhor Jesus. E eu não vim ao mundo para ficar evangelizando aqueles que, tendo todos os recursos disponíveis, não querem, com tudo que tem na mão, crer em tudo que está claro. E não estou preocupado com o julgamento de ninguém, porque o que existe nessa coletividade é isto. Já que nós não podemos declarar quem é o maior, nós declaramos que nós somos os maiores. Nós somos melhores do que os islâmicos, embora a gente mate também, goste de uma guerra, abençoe tiranos. Se o cara disser que vai bombardear uma nação, a gente não está nem aí. A gente não está nem aí para quantos vão morrer, quantas crianças, quantos pobres, quantos doentes, quantos aleijados, quantos miseráveis. Não, é o nosso grupo vencendo aquele outro, e até as nossas bombas são ungidas. Aleluia! Glória ao Senhor. Deus nos deu esse poder, aí de repente você esquece Jesus e você é devoto do Senhor dos Exércitos. E vamos para a guerra, porque nós somos os melhores. Até para expulsar demônio tem que ter a nossa validação. O único mediador entre Deus e os homens, a igreja diz que é Jesus. O problema é que para Jesus chegar até os homens, tem que passar pela igreja. Porque, como confissão, a gente diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Na prática,
Sem a mediação da igreja, ninguém chega a Jesus. Jesus não tem liberdade para ir sozinho. Ele tem que ser tutelado por nós. O Espírito Santo não está livre se nós não dissermos aonde ele tem que batizar, abençoar e salvar. E se nós não formos testemunhas cartoriais da obra do Espírito Santo na vida de alguém, nada aconteceu na terra. Tamanha é a presunção idêntica dessa descrição. Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Gente, não é possível que vocês não estejam enxergando o mundo de hoje aqui. Vocês não estejam enxergando tudo à volta de vocês aqui. Mas Jesus lhes disse, não proibais ninguém. Porque quem não é contra vocês, é por vocês. Vocês vejam o tamanho da nossa arrogância. Jesus é que disse, quem não é contra mim, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Mas na prática, nós, como os discípulos, não fiquem ofendidos, eu estou falando de Tiago e de João. Então, desculpa, eu falo de você, falo de qualquer um. Se o Evangelho diz que Tiago e João entraram nessa, eu não quero nem saber, eu passo por cima. Digo em qualquer assembleia, porque está tudo igual e pior. Proibimos porque não anda com a gente, porque não carrega uma das nossas bandeiras. Proibimos. E Jesus disse, olha, é inverso. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Mas sou eu, não são vocês. Vocês é o reverso disso tudo. Quem não é contra vocês já está agindo em favor. Então, não proíbam ninguém. Vocês não são o absoluto de nada, nem de coisa alguma. Mas na nossa arrogância, a gente se coloca no lugar de Deus. Depois a gente fica querendo saber quem é o anticristo. O anticristo até aqui somos nós, que nos colocamos no lugar de Deus, sentamos no trono de Deus, proibimos quem quer que faça qualquer coisa em nome de Deus e que não ande conosco. Nós somos o Vaticano, em qualquer lugar, não é só na Igreja Católica. É esse mesmo Espírito, e não se discerne, assentado no lugar santo, falando em nome de Deus como se Deus fora. Proibindo. Não proibais. Quem não for contra vocês já está em favor de vocês. A vida é difícil demais. Se vocês entrarem nesse espírito, nesse molde de proibição, vocês vão cair no espírito do diabo. Alguém expulsa demônio em meu nome e vocês, como Satanáses, proíbem aquele que faz o bem de fazer o bem que faz, só porque vocês se tornaram o absoluto arrogante de vocês próprios. Será que não dá para enxergar? Eu estou falando grego. Todo mundo está compreendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu estou distorcendo alguma coisa do Evangelho até aqui? Se eu estiver, levante e diga. Agora, se você não se levantar e não disser, não se cale para sempre, não. Abra a sua boca e saia daqui dizendo, hoje eu ouvi o Evangelho de novo. Aí vem o terceiro momento, e eu termino aqui porque faltam 20 minutos. Que terceiro momento é esse? É Jesus que mandou os discípulos adiante dele para prepararem pousada, porque ele estava indo para Jerusalém e até chegar lá ele iria pernoitar em alguns lugares. Aí o que acontece? O que acontece é que
Alguns deles foram até a região da Samaria, e os judeus e os samaritanos se odiavam e se odeiam até hoje. E é um ódio que começou 700 anos antes de Cristo. E perdura até o dia de hoje, 2.700 anos de ódio por causa de religião. E são irmãos, teoricamente, têm o mesmo DNA. Vejam como o DNA não vale de nada também quando você se predispõe em nome da religião a odiar e a discriminar. Tem gente que odeia filho que gerou, odeia qualquer um da sua própria carne e sangue imediato. Aí, eles prepararam um lugar na Samaria. E o texto faz um preâmbulo dizendo que tinha chegado a hora, Jesus sabia que ele iria morrer logo. E ele não queria mais parar em lugar nenhum, ele queria ir pernoitar numa aldeia do lado de Jerusalém. Logo depois ele iria chorar dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir-te como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Mas eis que agora a tua casa te ficará deserta, até que venhais a dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E esse dia ainda não chegou. Lá está cheio de judeu, mas a bem-aventurança só chegará no dia que todos abrirem os olhos e as escamas forem tiradas e eles disserem: bendito é aquele que já veio em nome do Senhor. Mas evangélico cultua judeu, não é? Eu acho que pouca gente conhece Israel tão bem quanto eu conheço no nosso meio ou no Brasil. Eu estou indo lá desde a década de 70. Conheço tudo lá, conheço Israel mais do que o Brasil. A história, a arqueologia, a Bíblia, enfim. Mas vou te dizer, é duro. É um pessoalzinho complicado. Amado e complicado. Inteligentes, geniais, porque eles têm uma acumulação de conhecimento que vem desde de Ur dos Caldeus, desde o tempo de Hammurabi, acumulando conhecimento em todas as potências do Egito. Aprenderam também coisas com cananeus, aprenderam com os caldeus, aprenderam com os medos, aprenderam com os persas, aprenderam com Alexandre, com a Grécia, aprenderam com os romanos, aprenderam com todos os povos da terra. Então, não tem database mental com mais input do que a dos judeus em continuidade no planeta Terra. Isso é inegável. Agora, assim como nem sempre os ricos conseguem entrar no reino dos céus, também não é porque você é genial que você já tem um lugar no paraíso celestial. Por isso é que Paulo diz: tanto faz, tanto os judeus quanto os gregos, qualquer um, a salvação vem e também a sentença, porque não há acepção de pessoas, exceto para os judeus, diriam os evangélicos. Mas não há para ninguém. Tanto os filhos de Ismael, os islâmicos, quanto os judeus, são amados pelo Pai Celeste do mesmo modo. Até nós, brasileiros. Olha eu aqui, amado pelo Pai que está nos céus. Aí, mas como tinha aquele ranço, e João seguia Jesus, mas continuava com ranço cultural. E olha que o cara não era de nenhum pedigree especial. Ele nasceu na Galileia, dos gentios, onde tudo era misturado, Galil, círculo, mistura.
é um blender de culturas, e era. Mas ele se arroga, de repente, ele fica todo judaico e todo discípulo. João estava num período ruim aqui, não é? Coitado, ele só vem dando fora. Pá, e pá, e pá, e bola para fora do estádio. Isso é um negócio horroroso. Aí ele vem aqui, agora ele diz assim, eu vou me redimir na ortodoxia. E a ortodoxia adora querer fazer fogo descer do céu sobre os outros. O cara diz, não, eu sou ortodoxo, mantenho a sã doutrina, o nome do Senhor em mim está intocável. Aí ele faz essa pergunta. Quando Jesus não queria ficar, deu a entender que não queria, os samaritanos fizeram a leitura certa e disseram, pode passar. O senhor não tem nenhuma obrigação de ficar, mas João trabalhou na logística, cuidou, quem sabe ele mesmo foi antes, organizou o negócio. E a logística é um diabo, né? Às vezes você prepara uma coisa que não é para acontecer, que chega na hora, não é para ser daquele jeito, mas a gente, só porque investiu tempo fazendo, aquilo tem que acontecer de qualquer modo, e você faz a coisa errada só porque fez antes de acontecer, e não consegue abrir mão de ter feito para não acontecer. Aí João disse, não, aqui não, aí é demais. Até antes, aquele cara expulsando demônio, eu levei na cabeça e tal, mas aqui fui eu, meu trabalho, meu esforço, minha missão. Aqui, Jesus tem que ficar. E como ele não podia enfrentar Jesus, aí ele fez uma transferência maravilhosa para a cabeça dos samaritanos. Como também é muito comum, o cara está com raiva de Deus. Aí escolhe alguém ou um grupo para transferir seu ódio todo para lá. Está com ódio da vida, infeliz, frustrado, chateado, magoado. Então, em nome de Deus, eu vou odiar alguém. Com direitos que só podem vir do inferno, não dos céus. Mas o cara tem que falar dos céus, até para propor um genocídio. O que o João estava querendo era um genocídio, mas tinha que ser um genocídio celestial. Crente é infernal. Se o cara quer matar, mas quer que seja fogo do céu. Oh, glória! Queres que façamos descer. Agora ele não vai dizer eu, ele bota no plural também, para diluir no coletivo a responsabilidade. Queres que façamos descer fogo do céu para os consumir? Ai, ai, ai. E eu vejo isso todo dia. Nesse nosso tempo, é ruim demais. Todo dia, gente. Vocês não veem, não? Sou eu que estou vendo? Pelo amor de Deus, eu vejo. Aqui mesmo, eu estou falando, estou me assistindo no YouTube, no Brasil. Tem gente dizendo, oh, glória a Deus, aleluia. Fala, vai, amém. E tem também aquele cara dizendo, desgraçado, miserável, só fala heresia, besteira, cala a boca. Tomara que você morra. Sim, isso é o brando. É o brando. Porque tem uns que os palavrões são imencionáveis até no Tártaros do inferno. O que o pessoal fala. Impressionante. E tudo crente. Tudo crente. Se você exalta Jesus aqui até não poder mais, mas mencionar o nome de alguém em quem eles votaram, eles te amaldiçoam até a última geração. O espírito é esse. Agora,
veja-se com Jesus presente, na cara de Deus em Jesus. Os caras têm coragem de fazer isso, de pedir autorização, ainda querem anuência divina. Querem validação celestial para o genocídio celestial. Querem que ele diga, eu quero. Era o que ele estava esperando. Queres, Senhor, que façamos descer fogo do céu para os consumir? Aí, o que ele está esperando que Jesus dissesse? Assim diz o meu Pai. Quase como um Henri Cristo. Eu quero. Ó Pai. E eles têm essa ousadia, porque eles iriam ficar pedindo fogo do céu, o resto da vida não ia cair nada, ia cair na cabeça deles. Mas não dos samaritanos. Queres que façamos? Para hoje consumir um pessoal que João queria que acabasse. Você já notou que no meio de nós, aí tem gente que pode estar dizendo, o Caio tem essa mania de bater nos crentes, não sou eu não, é o Evangelho, entendeu? Isso aqui, Lucas, Marcos repetem a mesma história. Acusem o Evangelho, acusem o Espírito Santo. Não sou eu. Eu só estou lendo. Expandindo um pouquinho a história. Aí vem me acusar. Porque eles estão tão ligados ao ódio que quando você fala de amor, isso lhes dói na alma. É um importúnio que eles não suportam. Queres que façamos descer fogo do céu para os consumir? Ai, Jesus. Jesus diz, ai, meu Pai, até quando? Como ele diz algumas vezes, né? Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Tipo, Pai, salva-me. Esse negócio desse cálice, afasta de mim esse cálice. Tem muito a ver com a insuportabilidade dessa loucura. Não é a narrativa sobre o que estava acontecendo no palácio de Herodes, nem entre os tetrarcas do período herodiano aqui, presente nos evangelhos, não, entre os discípulos. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu. É como a mesma palavra usada para Jesus repreendeu o mar, as ondas, repreendeu o demônio, repreendeu a João, repreendeu a Tiago, repreendeu aos discípulos. É a mesma palavra, serve para demônio e serve para crente. Os repreendeu. E qual foi a repreensão? Vós não sabeis de que espírito sois. Eu não costumo pedir para ninguém repetir nada, porque me dá uma sensação de jardim da infância. Mas isso aqui eu vou pedir para vocês repetirem comigo, na creche da igreja El Bethel Temple, nesta terça-feira à noite. Vós não sabeis de que espírito sois. Agora, pense se vale para você dizer para dentro de você mesmo, eu não tenho sabido de que espírito eu sou. À luz de tudo que você aplaude, de tudo que você defende, de tudo que você briga em favor e que não carrega nada de Jesus, nenhum DNA do Evangelho, até porque o Evangelho mesmo, a maioria desconhece. Esse é o choque cada dia maior. Todo mundo tem Bíblia em casa, mas o Evangelho foi ensurdecido na mente da maioria das pessoas. Apagado, erased na mente, na alma da maioria. Por essa loucura do Deus do dinheiro, do Deus da prosperidade, do Deus disso e daquilo.
Eu não tenho nada contra, meu Deus. A gente precisa comer, beber, se vestir, se possível ter meios para viver com mais conforto, e tanto mais quanto a gente tenha recursos, mais responsáveis nós somos por ajudar os que menos têm. Quando Deus me enriquece, Paulo diz que Ele nos enriquece para que na nossa riqueza nós sejamos ricos de graça, de generosidade, de bondade, de misericórdia, de favor. Esse é o espírito do Evangelho. Se a gente mantém esse ciclo, isso é vida. Se o ciclo é só vem a mim e não sai, não vaza de mim com graça para atender os que não têm, isso se torna maldição e não prosperidade. Tem muita gente pedindo prosperidade que amaldiçoa, ao invés de viver a prosperidade que enriquece e beneficia o ser para o bem. Vós não sabeis de que espírito sois. Aí eu vejo as escolhas. Tem crente que às vezes me diz, não, eu vou escolher essa pessoa para votar. Eu digo, mas por que, meu irmão? Ele adora ver pobre morto. Aí eu conto histórias, porque eu sei histórias, né? Eu ouço muitas histórias que ninguém ouve. Eu sou visitado por muita gente que vocês não têm nem ideia. Fico sabendo de coisas que eu não posso nem contar. Mas eu sei que o cara diz, não ajuda ela não, porque é perdida essa causa. Esse povo a gente tem que ajudar e acabar logo com eles. Mas o sujeito está no top de todos os poderes da nação, seja como seja. Quem menos tem poder é deputado federal. Querendo, se possível, que as populações mais pobres fossem e sejam eliminadas, porque elas não trazem vantagem nenhuma. Não produzem PIB. É por isso que no planeta hoje 2.300 seres humanos detêm o que seria equivalente à riqueza de 60% dos 7 bilhões e meio de habitantes da Terra. Você pode imaginar um negócio desse de vida. 60% de 7 bilhões e meio. E veja que 2.300 indivíduos têm o que seria o equivalente para o sustento medianamente simples desse povo. Está nas mãos de 2.300 e bilhões. Não é pobre, não, é em estado de miséria indescritível. Graças a Deus, esse coronavírus deu lá em Wuhan, na China. Você já pensou um negócio desse na África? Eles iam entrar onde? Naquelas maloquinhas para se esconder dos vírus? Eu botei um saco plástico na cabeça para morrer asfixiado? Ia haver uma mobilização mundial, mas graças a Deus foi na segunda maior potência da Terra, que logo, logo será a primeira. Porque, do contrário, ia ter um monte de gente feliz. Eu leio livros por aí de magnatas poderosos dizendo que o ideal para o planeta Terra é se a gente tivesse a eliminação de 6 bilhões de pessoas. Porque aí a gente equilibraria a população com uma riqueza média muito boa. Esse resto é peso morto. E tem gente que concorda e vai para a igreja domingo e levanta as mãos. Aleluia, eu te louvo, Senhor, com os teus anjos. Eu digo, meu Deus, eles não sabem de que espírito são, eles não têm a menor ideia de quem é Jesus e do juízo que eles estão chamando sobre eles. Vós não sabeis de que espírito sois. A gente define facilmente, só vendo a nossa agenda, o que a gente diz que é prioridade, o que a gente diz que tem mais valor. O tempo esgotou. Vós não sabeis de que espírito sois. Por quê?
pois, é simples entender. O Filho do Homem não veio para destruir. A palavra que João usou foi consumir. E Jesus diz: o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Acabou o nosso tempo, mas que o Evangelho continue ecoando na sua vida, no seu coração. Vamos ficar em pé. Eu, por mim, pagava mais caro e ficava um pouco mais, mas nós vamos terminar aqui agora. Lá fora a gente pode beijar todo mundo, lá do lado de fora. Então, olha, eu vou lá para o estacionamento, e lá no estacionamento, onde já não tem cota de serviço, eu vou dar um abraço em quem quiser me dar um abraço e um beijo. Eu quero te agradecer, Jesus, por esse encontro simples na terra, mas poderoso nos céus. Assistido por principados e potestades que aprenderam a tua sabedoria, a tua graça e o teu amor. Hoje à noite, com essa graça de evangelho, com essa sabedoria divina, manifesta aos homens contra o espírito do mundo, contra o espírito da morte, contra essa apostasia que toma conta desgraçadamente daquilo que deveria ser igreja e se transforma em braço político de poderes, de forças, não só aqui neste país, mas no mundo inteiro, no nosso Brasil, na Terra, na América Latina toda. E em outros lugares e continentes se torna extensão manipulada de outras formas de pensamento religioso que tem, todavia, o mesmo espírito, igualzinho a esse que hoje domina a maioria entre nós. Por favor, tem compaixão. Eu grito aqui como uma voz no deserto, mas eu sei que a minha voz retumba nos céus. Eu sei que eu estou no teu colo, que eu estou juntinho de ti. Eu sei que tu me sabes, que tu me conheces, e que os demônios dizem: eu sei quem é Jesus, eu conheço a Jesus e eu sei quem é o Caio, porque tu me abraças, me guardas e me unges, e me dás poder para não temer nada, nem ninguém, nem tempo algum. E muito obrigado pela alegria crescente da vida eterna no meu coração. Eu peço que o mesmo aconteça aqui com cada um desses queridos irmãos e irmãs e dos muitos que nos assistem e assistirão por todas as mídias e plataformas, que tudo chegue a milhões de corações, eu te imploro em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amigos queridos, e meu amigo pastor Silas, meu mano. Podem se assentar. Silas.